teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus, és nosso Rei. Te amamos, Deus. Aleluia. Te adoramos. És nosso Rei. Tu somente és bom. Tua igreja então deixa brilhar como a noiva que amaste ao morreres lá na cruz. Seja o pedido, bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos e adotados como teu. Acende, Senhor, em nossos corações. Acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus, és nosso Rei. Aleluia. Te amamos, Deus. Te adoramos. És nosso Rei. Tu somente és bom. Desce, Jesus, pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai. A esperança enfim se renovou. A vida dou só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Oh, levante suas mãos, adore o Rei Salvador. Ore balava xerianda lá, suricanda lá, e asteriala, surianda lá, erecanda lá, suriala, xerianda lá, acende em nossos corações um fogo em nome do teu Filho, Jesus, e declaramos com os céus, és nosso Rei. Te amamos, Deus. Aleluia. Te adoramos. És nosso Rei. Aleluia. Tu somente és bom. Desce, Jesus, pra carregar pesada cruz, pra nos salvar. Te amamos, ó
Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, te bendizemos. Te amamos, Deus. Te amamos, Deus. Te adoramos. És nosso Rei. Tu somente és bom. Deste Jesus. Vidas ao Senhor, a vida dou só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2.
vou ler, os irmãos acompanhem. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, tocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que a Tua palavra ela é infalível. Ela é inerrante, ó Deus amado, e ela é a autoridade suficiente sobre nossas vidas, Senhor bendito. E nesta noite eu peço, ó Deus querido, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja revelando a Tua palavra ao meu coração e ao coração da Tua igreja nesta noite, Senhor, para que nós possamos compreender o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Preste muito atenção. Amém? Meus amados, nós lemos aqui esse texto de João capítulo 2, e eu quero dar uma explicação para vocês aqui, antes de nós entrarmos propriamente na ministração da palavra. Então é importante que vocês prestem bastante atenção. O Evangelho de João, ele é muito diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é um evangelho profundamente objetivo e pragmático. O Evangelho de Marcos não tem genealogia,
ele não conta histórias de Jesus anteriores ao início do ministério de Jesus. Mais do que ensinos e oráculos do Senhor, Marcos afirma fatos, feitos, acontecimentos, histórias, milagres e encontros. Mateus usa a mesma estrutura de Marcos, apenas acrescentando algumas coisas, especialmente uma quantidade grande de parábolas e ensinos de Jesus. Mateus também acrescenta o Sermão do Monte e muitas falas de Jesus que não estão presentes em Marcos. Sem esquecer também a genealogia de Jesus, o nascimento, a visita dos reis magos, coisas que aconteceram na infância de Jesus e estão presentes ali, algumas delas. Lucas vai mais longe ainda. Ele tem uma genealogia que não vai apenas até Abraão. Portanto, diferente de Mateus, que é bastante étnica, posto que um dos seus objetivos do Evangelho de Mateus era mostrar que Deus cumprira o seu propósito e a sua promessa conforme feita a Abraão, conforme afirmada a Davi e conforme todos os profetas de Israel, de modo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Lucas, entretanto, faz com que essa genealogia vá até Adão. Ele amplia os horizontes, vinculando-os a toda a humanidade. Até porque Lucas, como discípulo de Paulo que ele era, está o tempo todo preocupado em afirmar coisas pertinentes do Evangelho ao mundo inteiro, e não apenas ao judaísmo e aos judeus. Por isso, Lucas vai até Adão e como que diz a todos, ele diz assim: olha, se você não é judeu, mas humano você é. E esta palavra aqui é uma palavra para todos os seres humanos. A proposta do Evangelho de Lucas também é tentar apresentar uma narrativa em ordem, um pouco mais cronológica. Por isso ele diz que escreveu depois de muita pesquisa e com toda a exatidão possível para dar a conhecer a um homem chamado de excelentíssimo Teófilo as coisas que tinham acontecido e que estavam acontecendo naqueles dias, o livro de Atos, e antes daqueles dias, o Evangelho de Lucas. João, no entanto, ele não tem nenhuma dessas preocupações. A genealogia de João é metafísica. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, João não remete o Messias apenas para o mundo das ocorrências, como Marcos, nem para Abraão, como Mateus. E não remete o Messias para Adão, como Lucas. Ele remete o Messias direto para Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é o Verbo encarnado que apareceu entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Além disso, João também, ele não tem preocupações cronológicas, que nós vemos nos outros evangelhos chamados sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Neles, apesar de algumas diferenças, as coisas estão razoavelmente em ordem, na sequência. São narrativas históricas, progressivas, que guardam coerência com a trajetória histórica de Jesus. João é muito sincero em relação ao que ele está fazendo. Ele não está escrevendo uma biografia de Jesus. Ele está relatando a mensagem de Jesus. A mensagem que ele, João, já idoso, havia discernido durante o curso da sua própria vida e cuja síntese estava cada vez mais claro no entendimento dele. É por isso que ele não guarda essa preocupação cronológica. Por exemplo, aqui em João, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, a gente tem o início do ministério público de Jesus, transformando água em vinho em Caná
da Galileia em um casamento. Esse é o seu primeiro sinal. Interveio naquele casamento, que estava fadado ao fracasso, numa celebração de alegria que se empobrecia pela falência do vinho, e era assim porque o vinho tinha acabado. Sim, ele transformou água em vinho para que a festa continuasse. Mas logo a seguir desta narrativa, a gente vê que Jesus sai dali e João diz que ele entrou no templo. Aqui, quando ele termina falando sobre o milagre, no versículo 11, o versículo 12 diz assim: depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos, seus irmãos e seus discípulos, ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, etc, etc, etc. Então é o seguinte, João termina a narrativa do primeiro milagre do ministério de Jesus, e logo em seguida ele já remete Jesus para o final do seu ministério. Ou seja, quando ele vai subindo para Jerusalém, ele diz que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto, que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então ele vai em direção a Jerusalém, e João já pega esse fato de Jesus em Jerusalém entrando no templo, já no final do seu ministério. Então eu expliquei tudo isso para vocês entenderem que João não é igual Mateus e Lucas, que se preocupa com a ordem cronológica dos acontecimentos e também com a coerência histórica. João quer passar a mensagem a respeito de Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Aqui fala que João diz que Jesus entrou no templo, ele olhou todas as coisas em volta, ele viu o comércio da fé que estava sendo feito ali. O texto diz que ele insurgiu contra isso, expulsou os cambistas, os vendilhões, e todos aqueles que eram os camelôs da fé, e que estavam vendendo pacotes de sacrifícios e de barganha entre o homem e Deus. E a palavra de Deus diz que ele os enxotou dali com um azorrague, com um chicote que ele premeditadamente construiu e que usou da maneira mais pragmática possível contra aqueles que ali estavam negociando com as coisas de Deus, na casa de Deus e fazendo a manipulação do sagrado. Eles estavam ideologizando Deus de um lado e comerciando Deus de um outro. Eles estavam vendendo Deus como se fosse um fetiche. Eles estavam transformando o lugar do culto a Deus num panteão de ídolos, que ali não se manifestavam conforme o panteão greco-romano. Claro, não havia ali nichos com imagens de escultura, mas havia a idolatria da barganha com Deus, e do negócio com Deus, e da comercialização das coisas de Deus. Ora, esse episódio da purificação do templo não começa de fato e nem acontece de fato no início do ministério de Jesus. Isto acontece no final, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém e depois ele vai ao templo para fazer exatamente o que ele acabou fazendo. João, como eu disse, ele não esconde a sua sinceridade quanto ao fato de que ele não está voltando e narrando o evangelho como uma cronologia. Ele está narrando o evangelho de conteúdos, um evangelho de significados, de mensagem. E ele diz isso no final do seu evangelho, quando ele está concluindo, ele diz o seguinte: ora, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas aqui neste livro. Se cada uma delas fosse narrada, fosse contada, não haveria na terra lugar para guardar os livros que seriam escritos. Estas, porém, que eu escrevi, o fiz para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida
em seu nome. O fato, meus amados, de que ele é João, deliberado na construção da arquitetura do seu evangelho, fazendo com que a própria construção do evangelho carregue a mensagem que ele quer passar, e que também se expressa na eleição que o apóstolo fez dos milagres que ele escolheu para colocar ali. Porque foram tantos os milagres que Jesus fez, que ele mesmo, João, teve que selecionar apenas alguns. Meus amados, isso aqui eram indicadores crescentes de Jesus que ele mesmo queria afirmar para todo ser humano que lesse os evangelhos. E aí ele começa, meus amados, com o milagre de Caná, que é um deles. Depois tem a cura do filho do oficial do rei. Depois, no capítulo 5, tem a cura do paralítico de Betesda, que estava ali há 38 anos. Depois tem-se a multiplicação de pães e peixes. Depois Jesus anda por sobre as águas. E você vai prosseguindo e vendo que vem a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. E você vê que cada um desses episódios, João vai atrelando diretamente a mensagem que Jesus falara antes ou depois. Isto porque, do ponto de vista de João, o milagre, conquanto real, era também metafórico, parabólico, ilustrativo da mensagem que Jesus trouxera e encarnava. Ou seja, Jesus naqueles contextos partiu de um milagre realizado e transforma o milagre numa metáfora para que os seres humanos compreendam o significado da mensagem. Isto posto, nós vamos agora trabalhar esse texto de João, porque com essa introdução que eu acabei de dar a vocês, o entendimento de vocês já deve ter crescido muito mais do que essa igreja aqui. Amém, gente boa? Amém? Pergunta para o seu irmão, você entendeu tudo que foi dito? Meus irmãos, eu basicamente fiz uma narração de todos os milagres no Evangelho de João, e que João não se preocupa com cronologia, nem com ordem dos acontecimentos, e nem com a coerência histórica. João está preocupado com a mensagem. Fala para o seu irmão, o importante é entender a mensagem. Que mensagem é essa? Existem, meus amados, vários desdobramentos dessa mensagem. Mas o centro dela, simplificadamente, é basicamente o seguinte: o ministério de Jesus começa num casamento, numa festa em bodas. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que tem por título Prazer e Alegria da Criação. Prazer e alegria de Deus. Vamos falar juntos? Prazer e alegria da criação. Vamos lá? Prazer e alegria de Deus. Provavelmente eu vou pregar hoje a primeira parte dessa mensagem, que vai falar sobre as bodas. E a segunda parte eu pregarei no próximo domingo, que nós vamos falar da entrada de Jesus no templo. Amém, meus amados? Então, meus queridos, o ministério de Jesus começa num casamento. Prestem bem atenção. Em uma festa, em bodas. O que Jesus está querendo ensinar para nós com isso? Ele está querendo nos ensinar, meus amados, que na experiência do encontro humano, da alegria humana, no ápice da celebração do encontro humano, que é a conjugalidade que se assume como satisfeita na intenção de que a vida inteira aconteça a dois. Ali estava se cumprindo uma determinação existencial de Deus. Num casamento se está cumprindo um projeto existencial de Deus que está rodando um software que Ele instalou no coração humano quando o criou.
Por que o criou perfeito? Sem pecado, sem defeito, sem coisa semelhante. Mas ainda que o tenha criado assim, deixou na perfeição de Adão o buraco de uma necessidade a ser preenchida. Havia um homem perfeito e um vazio perfeito. Não. A perfeição no homem não prescindia do encontro. De modo que não havia queda, não havia pecado, não havia coisa alguma que relativizasse a experiência do homem com Deus, quando o próprio Deus deixa Adão sentir a nostalgia do desejo de um encontro com um semelhante. E o Senhor então vê a saudade de não sei do que estava habitando no coração de Adão. Isso, meus amados, interessa e muito a nós, porque Deus, Ele é um Deus tão extraordinariamente Deus, que Ele não faz aquilo que um Deus inseguro faria. Um Deus inseguro de si criaria criaturas cuja necessidade absoluta, única, exclusiva, total e plena fosse de Deus e somente de Deus. Um Deus inseguro criaria uma criatura assim. Uma criatura com necessidade somente dele. Mas o Deus que é tão Deus que ele cria criaturas, e aqui no caso a criatura humana, que antes mesmo de ter experimentado a sua própria relatividade, como pecado, culpa, queda, vergonha, desincronia de Deus, separação, sim, antes de tudo isso, ainda enquanto o homem estava vivendo na tranquilidade pura do jardim, nas condições daquela criação que não havia sido tocado nem poluído por coisa alguma, já havia o sentir da necessidade de um outro, de um igual. Até porque, como diz o apóstolo João, aquele que ama a Deus, a quem não vê, manifesta o amor de Deus naquele a quem ele vê. De modo que a complementaridade da consciência da fé e da relação com Deus acontece nesse nível horizontal. Ou seja, toda experiência com Deus que não desemboca no encontro com o próximo, e na percepção do próximo, e no amor ao próximo, não foi experiência de Deus profunda e genuína. Não é assim hoje. E interessantemente, não era antes de haver culpa de pecado no mundo. Porque Deus estabeleceu que assim fosse e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, meus amados, acaba aquela angústia culposa de todos os seres humanos que eles têm em relação a Deus. Sim, eles amam a Deus, têm fé, são cheios de esperança, foram marcados e selados pelo Espírito Santo, são habitação de Deus, são santuário de Deus, e ainda assim sentem falta de um abraço, de um beijo, de um carinho, de uma mão amiga, de um convívio, de um cônjuge, de um outro com quem compartilhar a vida, de uma companhia, de relacionamento. Não apenas conjugal, mas também fraternal ou de qualquer outro nível. Vocês estão entendendo por que Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre em um casamento? Porque Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos, a todas aquelas pessoas e a todos nós, que o prazer e a alegria da sua criação são o seu prazer e a sua alegria. E mesmo Adão, tendo sido criado perfeito,
desfrutando de toda a perfeição do jardim, de ser a primeira das criaturas morais que Deus criou. Mesmo Adão sendo perfeito em Deus e para Deus, Adão sentiu a necessidade de alguém semelhante a ele, para ele abraçar, para ele beijar, para ele amar, para ele se relacionar. Meus amados, porque está estabelecido pelo próprio Deus, antes de haver pecado, e não como decorrência do pecado, mas como decorrência da criação e da instituição do tipo de ser que nós somos. Que a nossa relação com Deus não faz supressão da nossa necessidade de vinculação com o próximo. E foi Deus quem assim o instituiu, de modo que você não tem que fazer nem projeções e nem sublimações para Deus de necessidades que são completamente humanas. Por quê? Porque nem só de pão vive o homem, mas também de pão vive o homem. O homem não pode e jamais viver sem a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, meus amados, o meu conhecimento de Deus e o aprofundamento da minha vida com Deus não faz supressão das necessidades básicas da vida. Assim como eu me alimentar da palavra de Deus não me exime da necessidade de comer pão todos os dias e orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se a gente entende isso, algumas coisas começam a ficar mais claras. Jesus está, portanto, presente, fazendo um milagre no ponto vértice do encontro humano. E o gênesis do encontro humano foi a criação da mulher, que é trazida ao homem por causa de um reclamo do homem, por causa de uma nostalgia de um ser satisfeito com Deus, mas carente de um encontro com o seu semelhante. Porque assim como o Gênesis apresenta a chegada de um igual para complementar esse ser que carrega a imagem e semelhança de Deus, mas que no mundo só se sente também satisfeito se encontrar um semelhante e fazer com ele um na caminhada. Aí sim essa pessoa se realiza. Assim também, o Verbo encarnado que estava entre nós inicia o seu primeiro contato explícito como o Adão da graça no encontro entre o homem e uma mulher. E ele faz isso em um casamento. Só que naquele casamento, de maneira extraordinária, o vinho acaba. E acaba de modo extremamente próprio para as intenções de Jesus, no que diz respeito à sua fala metafórica, em relação à mensagem que ele queria propor a essas pessoas. Acabou o vinho. A mãe de Jesus, como todas as demais mulheres atentas às coisas que estão acontecendo, não apenas no salão de festa, mas também na cozinha, porque essa é uma tarefa para a qual a mulher quase sempre tem todas as antenas ligadas. Ela diz ao seu filho: olha, acabou o vinho. O pessoal está na maior agonia. Não tem mais o que tomar, a festa está longe de terminar. Eles estão com um problemão. Aí Jesus disse: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Com esse problema? Com esta hora? Mas ela vai adiante, chama os serventes, aponta para o filhão que estava ali em pé e diz assim: façam tudo o que ele mandar. Sem mais, sem menos. Aí os caras no ar ficam assim, sem pai, sem mãe, diante de Jesus, sem saber
o que é que viria pela frente. E Jesus olhou e viu que ali haviam 6 talhas, que os judeus usavam para as purificações. Essas talhas, meus amados, eram para lavagem de mãos. Quando eles entravam na casa, então eles lavavam as mãos para fazerem a purificação das mãos. Geralmente os judeus tinham nas suas casas 2 tipos de talhas. Uma nas quais se poderia colocar até cerca de 7,5 galões de água, que é o caso dessas aqui que foram narradas, para que se lavasse as mãos e para que se fizessem também as abluções de limpezas rituais do corpo. E também para que se usasse na lavagem de colchões, de utensílios e demais objetos que precisavam ser purificados conforme o rito. Especialmente o rito conforme o farisaísmo, que queria tudo completamente purificado, como se a água tivesse esse poder de purificação espiritual em si. E havia também um outro tipo de talha, na qual se poderia colocar cerca de 40 galões de água. E essas eram usadas para o indivíduo tomar o banho inteiro, o banho purificatório. Ali ele entrava e ficava se lavando. Vocês entenderam? Enquanto ele fazia as suas próprias orações de limpeza, ele ia se lavando. Era como se fosse um descarrego do que ele estava trazendo da rua, né? Ele chegava da rua, pulava na talha e começava a se lavar, e ia fazendo as orações de purificação, e ele fazia um descarrego para então entrar na festa. Meus amados. Nesse caso em questão, como eu disse, as talhas são as menores, viu, pessoal? Mas assim mesmo, elas não são tão pequenas assim. São 7,5 galões de água. Não é pouca coisa para se colocar dentro de uma talha. 6 talhas com aquela capacidade de guardar conteúdo líquido. E ele não hesita, quando ele olha e ele vê aquelas talhas das purificações, ele diz: peguem aquelas talhas. Ora, as talhas, meus amados, eram consideradas sagradas dentro das casas. As talhas eram o que havia de mais sagrado nas casas daquele tempo. Eram utensílios sacrossantos, equivaliam ao tanque batismal, que ali está, aqui atrás de nós, né, o nosso tanque que nós pretendemos inaugurar no próximo batismo aqui na igreja, meus amados. Então elas eram equivalentes ao tanque batismal. Era algo santo, meus amados. E foi um choque para aquelas pessoas, Jesus dizer: peguem as talhas. O que será que vai acontecer? Era como alguém, meus amados, chegasse aqui e removesse o tanque batismal da igreja, trouxesse aqui para a frente e enchesse o tanque batismal de vinho. Era essa mais ou menos a cena, uma cena bem chocante para a cultura daquela época. Imagine, se o casamento estivesse acontecendo aqui dentro, e se a recepção também acontecesse aqui dentro, e eu enchesse esse tanque batismal com vinho, como que vocês reagiriam? Agora, de certa forma, dá para começarmos a imaginar o impacto que isso causou. Sim, porque a gente lê tudo isso com uma santa ingenuidade, tudo muito bonitinho para nós, e a gente não tem ideia do impacto na consciência daquelas pessoas, que não eram gentios como nós somos, que temos uma herança pagã, que fizemos uma outra viagem que não a deles. Para eles o significado era absolutamente chocante. Aquilo que Jesus fez era chocante para todo mundo naquela festa. De fato, significava algo profano,
o que Jesus realizou. Tragam aquelas talhas de purificação, encha-nas d'água e depois levem ao mestre-sala. Aí eles foram e fizeram exatamente o que Jesus havia falado, encheram as talhas de água e levaram ao mestre-sala. E o mestre-sala chegou, olhou, e quando ele olhou e abriu, vinho. E este aqui é um aspecto interessante, meus amados, porque esse milagre acontece sem toque. Esse milagre acontece sem declaração de palavras. É um milagre que acontece determinado pelo desejo de Deus. Assim como no casamento. O casamento, meus amados, ele é a instituição do desejo, da vontade e da escolha. Aquele milagre também acontece em conformidade e com absoluta propriedade em relação ao momento. O momento era a celebração do desejo. O momento era a celebração da vontade. O momento era a celebração da escolha. O milagre acontece como escolha de Jesus, vontade e desejo de Jesus. E ele só deseja que assim seja. E assim é. E aí o mestre-sala prova e diz: não tinha havido ainda nesta festa vinho melhor do que esse. Chama o noivo e diz: olha, há uma lógica invertida acontecendo aqui. Em qualquer cerimônia das que eu organizo, e o texto grego para o mestre-sala, meus amados, de fato, é governador. É aquele indivíduo que é o chefe do cerimonial. É aquele que fica dizendo o que é o que e quem é quem na festa. Como é que as coisas acontecem? Como é que a festa tem que se desenvolver? Tudo acontece diferente do que está acontecendo aqui. Há uma lógica invertida. Sim, aquele homem diz: de todas as festas que eu já organizei, esta é a mais inusitada, porque ela viola a lógica da camuflagem. Normalmente, põe-se primeiro o bom vinho. E quando todos já beberam fartamente, quando existe já um mínimo de intoxicação dos sentidos, quando a alegria já tomou conta do coração, e aí o indivíduo já começa a achar que guardanapo é bolo, e aí então é que o pessoal vem e serve o vinho inferior. Meus amados. E aí às 4 horas da manhã, tanto faz o que eles estão tomando, vinagre já virou vinho de boa safra, mas ele fala assim: você inverteu completamente essa lógica, tu guardaste o bom vinho até agora. Meus amados, e é extraordinário nisso tudo também a discrição de Jesus. Não há, meus amados, glória pessoal a ser demonstrada, a não ser para aqueles que discerniram o mistério. Pergunta para o irmão: meu irmão, você está discernindo o mistério? Ou a coisa está meio confusa assim, hein? Meus amados, a não ser para aqueles que discerniram a discrição de Deus, a não ser para aqueles que estavam próximos o suficiente para ter percebido a mutação não declarada, com a ausência total de exibicionismo. É por isso, meus amados irmãos, que eu me enojo tanto de tantos milagres que fazem propaganda de si mesmos. Porque com Jesus de Nazaré não foi assim. E aí João diz: assim deu início Jesus aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Só os que estavam perto e abertos discerniram e perceberam. Os outros receberam o benefício de alguma coisa que para eles não chegou nem a ser um problema.
porque a necessidade não havia sido confessada como tal para aqueles que ali estavam reunidos. E a festa continuou, e ninguém ficou sabendo por que a festa continuou. Porque todo mundo estava festejando, e a única pessoa que reparou que tinha acabado o vinho foi a mãe de Jesus. E Jesus opera um milagre sem estourar rojões, sem colocar no marketing da igreja, sem colocar na televisão, sem mandar torpedo, sem colocar no Facebook. Jesus faz um milagre sem falar nenhuma palavra, sem fazer nenhum estrondo. Jesus é discreto. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus é discreto. Deus é discreto, fala para o seu irmão. Para as pessoas que estavam lá na festa, não aconteceu nenhum milagre. Eles continuaram bebendo e bebendo, agora melhor ainda do que tinham bebido até aquela hora. Meus amados, o que será que Jesus está nos ensinando com isso? E o que será que João, ao usar esse milagre inicial, está nos dizendo nessa noite? Especialmente na sequência, quando isso se emenda com a purificação do templo, um pouquinho depois, que significado terá isso aqui? Que eu acabei de expor para vocês em todos os detalhes que fazem parte desse texto que eu li com vocês do capítulo 2 de João. Aqui simplesmente foi explanado uma exegese completa do capítulo 2 do Evangelho de João. Detalhe por detalhe de todas as coisas que aconteceram em um casamento. O que Jesus quer nos ensinar nessa noite com isso? Qual é a mensagem que esse milagre quer passar para nós nesta noite? Primeira coisa, primeira mensagem, é que os nossos recursos humanos são todos finitos, são todos acabáveis, são todos exauríveis. Vou repetir. A primeira mensagem de João aqui, e de Jesus para nós, é que os nossos recursos humanos são todos finitos, são todos acabáveis, são todos exauríveis. Em qualquer dimensão da nossa vida, e não apenas relacionada ao casamento, mas em qualquer outra área da vida, tudo que nós produzimos tem começo, meio e fim. Todos os nossos recursos que nós conquistamos, eles têm começo, meio e fim. Essa é a primeira mensagem que Jesus tem para nós nesta noite. A segunda mensagem, meus amados, é que a melhor preparação humana não é, de modo algum, garantia que não haverá uma surpresa. Vou repetir. A melhor preparação humana não é, de modo algum, a garantia de que não haverá uma surpresa, de que não haverá um susto, de que não haverá uma frustração, uma impossibilidade de dar continuidade por conta própria ao que se estava em processo. Mostra-se a impotência humana quanto a carregar em si mesma todas as soluções para os sustos da vida. A gente faz planos, a gente projeta, a gente estabelece, a gente vai fazendo o que pode, mas mesmo o mais preparado de nós
não tem como prever seguramente o que pode acontecer. Por quê? Porque às vezes é o vinho que acaba. Outras vezes é o telhado que cai sobre o vinho que não ia acabar. Então, segunda mensagem: por mais preparado que você seja, por mais que você planeje, por mais que você faça projetos, isso não será garantia que você não passará por sustos, não passará por decepções, não passará por frustrações. Aqui se estabelece o limite humano, a impotência humana, a incapacidade humana de fazer solução para a sua própria situação, quando ela se estabelece como surpresa total. Terceira mensagem de Jesus para nós nessa noite. Que aqui, meus amados, aparece, ela tem a ver com essa vontade de Deus, que a celebração humana não termine e não acabe. Em Jesus de Nazaré, a gente tem um Deus que dá gargalhadas. A gente tem um Deus que ri. A gente tem um Deus amigo de pecadores. A gente tem um Deus que come. A gente tem um Deus que bebe. A gente tem um Deus que aceita convite para festas. A gente tem um Deus que participa de banquetes. A gente tem um Deus que é a própria desconstrução do Deus da religião. Jesus é a maior desconstrução do Deus da religião. Ou de todos os outros deuses que são completamente antagônicos à alegria humana. Todo Deus é meio Zeus. Todo Deus com letra minúscula é meio Zeus. Zeus é um deus grego, caprichoso, profundamente de veneta e que de vez em quando faz intervenções abruptas porque a alegria dos mortais gera ciúme nele. Assim também é o Deus da religião. E eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo falando como esse Deus da religião não quer deixar ninguém feliz. Por exemplo, o Deus cristão, que não necessariamente é Jesus Deus, mas é uma criação nossa. Sim, eu vou mostrar para vocês como que é o Deus cristão. Trata-se de uma produção, muitas vezes, da nossa própria criação. Um Deus feito à nossa imagem e à nossa semelhança. Muitas vezes parecido com os deuses gregos. Ele não suporta alegria na terra. Ele é um estraga-prazeres. Se tiver começando a ficar bom, o cara já começa a ficar culpado e com medo de Deus. O indivíduo já nem confessa muita alegria, com aquele medo de que o Deus Zeus, a qualquer hora, venha e estrague a sua alegria. Então me diga, meus amados, toda a igreja, olha aqui para mim. Essa não é a neurose instalada dentro de nós? Sim ou não? Nós criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, que é um Deus que parece que não tem prazer que nós sejamos felizes. Um Deus que não quer que nós vivamos a vida, que nós celebremos. Me diga, se você não tem medo de Deus, quando se trata de prazer e alegria. Meus amados, falar de prazer e alegria para um cristão é como se você colocasse um monstro na frente dele. Não, eu não posso ter prazer e alegria porque Deus não vai gostar disso. Deus não gosta disso.
Deus não gosta de crente tendo prazer e tendo alegria na vida. A pessoa pensa, eu nem vou dizer que estou feliz demais, que é para não acabar. Né? De repente você está vivendo a vida, você está desfrutando das coisas boas da vida, como Salomão falou, não tem nada melhor na vida do que comer, beber e se regalar, e aproveitar a vida, e viver com alegria, né? Então, a gente começa a viver, somos abençoados por Deus, aí o casamento vai bom, o dinheiro também está entrando na conta, e nós... Aí alguém chega, e aí meu irmão, tudo bem? Tá bom. Ele nem diz que está muito bom, com medo de duas coisas, que Deus vem e estrague a alegria dele, e com medo também que o irmão peça um tutu emprestado para ele também. Então não vamos falar que está tão bom assim. Né? Meus amados, qual é uma das frases mais próprias que nós usamos? Isso aqui está bom demais para ser? Não é, meus amados? Essa é a nossa neurose. Quando a coisa começa a ficar bom demais, a gente fala, isso aqui está bom demais para ser verdade. Não é possível. Ou seja, se está bom, a gente até atribui uma mentira a isso que está acontecendo, porque não é possível que o bom seja bom. Então vamos mentir um pouquinho para dar uma camuflada. Vocês estão começando a entender agora onde nós vamos chegar, né, meus amados? Amém? Quando estão entendendo, diga amém. E por que não é possível que o bom seja bom? Senão porque, aqui no fundo, a gente tem medo que celebrar o bom como bem possa significar algum tipo de ciúme na divindade, ou em qualquer outro poder. Ou seja, eu não posso desfrutar do bom, porque senão Deus vai ficar com ciúme de eu estar no bem bom, e vai fazer o quê? Vai acabar com toda essa festa aqui. Ei, meus amados, que Deus nos liberte dessa neurose, né? Quantas neuroses nós estamos vivendo nesses últimos dias? Sem falar na inveja dos homens, que virá destruir o que está acontecendo com a gente, né? De repente você pega e compra um carrão zero, né? Compra aqueles carrão aí, joia aí, né? O i30, né? Isso daí são carrão de luxo e tal. Aí você chega assim pro irmão e fala assim, olha só o carrão que Deus me deu a capacidade, eu comprei. Aí o irmão fala assim, meu irmão, cuidado com o olho gordo, né? Já está amarrado, o negócio já sai. Como se você conseguir alguma coisa boa, você vai ter que viver com aquela coisa boa, morrendo de medo que alguém destrua a sua alegria, a sua felicidade. O fato é que a experiência, meus amados, isso aqui é boa, viu? Glória a Deus. A experiência do gostoso, vamos falar do gostoso, do bom, da felicidade, do alegre, do jubiloso, nesse sentido que deixa a alma feliz, vamos falar feliz, já carrega em si mesmo para nós uma dose de culpa. Nós temos aquela ideia que não é possível ser feliz sem ter pelo menos uma culpa, não é? Caramba, eu não vou comer um lanche no McDonald's porque tem gente que anda comigo porque não tem condições de comprar um lanche lá também. Então, porque ele não tem, eu também não vou. Os irmãos entenderam? Eu usei uma ilustração pífia. Nós deixamos de celebrar a vida, de sermos felizes, de vivermos o maravilhoso de Deus para nós. Por quê? Porque nós criamos um Deus da religião, um Deus cristão, que não tem prazer em que nós sejamos felizes, que nós celebremos a vida, que nós aproveitemos as coisas boas que a vida tem. Nós já chegamos lá, fala para o seu irmão, segura a alma aí, irmão. Aí você tem que fazer regulação das suas próprias alegrias. Ou então, você fica alegre, alegre, alegre. Mas toda hora você fica dizendo,
Senhor, Tu és a minha maior alegria. Aí você encontra uma moça bonita, se apaixona por ela, pede-a em casamento, casa com a moça, vai para a lua de mel, e aí lá na lua de mel você está feliz, porque você está com a pessoa amada, a pessoa que Deus criou para estar ao seu lado, e você está lá desfrutando das delícias da lua de mel, e lá no meio da lua de mel, você reserva um tempo para ir lá e dobrar o joelho e falar assim: Senhor, apesar disso aqui estar muito bom, o Senhor é a minha maior alegria. Ô santa espiritualidade, né, meus amados? Fala para o seu irmão, é brincadeira isso, né? É brincadeira. A gente fica toda hora dizendo: Tu és a minha alegria maior, Senhor. Tu és a minha alegria maior, Senhor. Oh, não esquece não, Senhor, que o Senhor é a minha alegria maior. Viu? Não te equivoques ao meu respeito, Senhor. Mas que está bom, está. Mas o Senhor é a minha maior alegria. Fala para o seu irmão, para com isso, vai, irmão, para com isso, vai. Ou então como fez os judeus no Salmo 137. Estando eles lá no cativeiro em Babilônia, quando os babilônicos lhes pediam para cantar canções de Deus em terra estrangeira, eles diziam: aqui não dá para cantar, porque nós estamos em cativeiro. E como é que a gente vai celebrar as alegrias de Sião aqui numa terra estranha? Meus amados, há uma frase no Salmo 137 que não tem nada a ver com o que eu estou falando de um modo geral, no contexto mais amplo dessa mensagem, mas que tem a ver com o que eu vou falar ainda para vocês, e que se relaciona com o que eu acabei de dizer, que é o seguinte: ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que me seque o meu braço direito, e que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não puser em ti, ó Jerusalém, como a minha maior alegria. E é o que os judeus fazem hoje num casamento. Sabem o que é? Os judeus hoje, eles pegam depois do casamento um cálice. E vocês vão entender por que Jesus transformou água em vinho. Eles pegam um cálice. Eles colocam o cálice no chão. Eles cobrem com um pano. E o homem vai ali e faz assim, ó. E ele diz o seguinte: que a maior alegria dele está debaixo de Jerusalém. É uma confissão para Deus que tem que se repetir. Olha, eu estou feliz da vida, mas saiba, o dia da minha maior alegria, eu esbagacei todinho por amor a ti. Os judeus fazem isso hoje nos casamentos deles. No momento da maior felicidade deles, que é a união de um homem com uma mulher, eles vão e dizem para Deus: a minha maior alegria não é ter encontrado uma companheira, o amor. A minha maior alegria é o Deus cristão. O Deus que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança. E que não tem prazer nenhum que eu seja feliz. Que nos momentos de maior alegria da minha vida, eu possa simplesmente cantar, rir, dançar e celebrar. Como se Deus não ficasse alegre com as nossas alegrias. Como se a alegria de Deus não fosse a nossa alegria.
A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Como se o júbilo de Deus não fosse nos ver reconciliados, felizes, bem-amados, amando, nos encontrando e vivendo. Em Jesus, esse milagre de transformar água em vinho coincide completamente com a declaração que ele fez acerca de si mesmo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A alegria de vocês é a minha alegria. O que fizer bem e construir o coração de vocês é a minha felicidade. Deus não sentiu ciúmes de Eva por causa de Adão, e nem da necessidade de Adão de encontrar Eva. E ele não se sente menos Deus quando Adão, antes mesmo de haver queda, diz: esta, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirada, foi projetada. Eva é a projeção de Deus para o desejo de Adão. Deus, igreja, não se enciuma da alegria de sua criação. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos fechar nossos olhos. Você ouviu toda essa explanação nesta noite. A alegria da criação e a alegria de Deus. Isso quer dizer que quando nós estamos alegres, Deus está alegre. Deus tem prazer na nossa felicidade. Deus quer celebrar juntamente conosco. Deus quer que nós sejamos tomados de amor, que nós sejamos tomados de alegria, que nós sejamos tomados de felicidade e que nós possamos transbordar esse amor, essa alegria e essa felicidade para o nosso próximo. Porque quem ama a Deus, a quem não vê, tem que amar aquele a quem vê. Abraça a pessoa que está do seu lado e faz uma oração com ela e declare o amor do Senhor sobre a vida dela, o seu amor sobre a vida dela, e diga para ela: seja feliz no Senhor, receba a vida abundante do Senhor e celebre a vida que Jesus Cristo trouxe para você, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora dá um abraço bem gostoso nela e fala: celebre a vida no Senhor. Chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria
dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Aleluias! Vamos celebrar a vida que o Senhor Deus deu para nós. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diga: Jesus te ama! Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, no amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Aleluias! Deem brados de alegria ao Senhor. Nosso Deus é um Deus que se alegra com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Aleluias! Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor Deus derrame abundantemente sobre esta igreja uma unção de alegria. Que todos vocês possam viver as suas vidas de maneira completa, de maneira abundante no Senhor. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre, com muita alegria. Aleluia, Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Chegar aqui, nesse lugar, encontrei você feliz. Você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, nesse lugar, encontrei
encontrei você feliz. Cante sorrindo, meu irmão. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, Cantamos, com alegria, dançamos. no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, Cantamos, com alegria, dançamos. no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, Vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração. se não somos mais que irmãos. Sair. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também no seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria, Cantamos, com alegria, dançamos. no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, Cantamos, com alegria, dançamos. no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, com alegria, no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. no amor de Deus, te abençoei, fui abençoado. Pelo amor de Deus. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus, te abençoei, fui abençoado também. Hey! Aleluia! Aleluia! Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levada a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Rio que jorra no teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Minha alma te deseja.
buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Oh, tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, deixa esse lugar. Rio que jorra no teu trono sem cessar.